Olá, resolvi fazer esse vídeo para vocês, já que estão chegando as provas e está na hora de dar uma revisão na matéria. Bom, eu estou aqui hoje no evento, o evento mais importante de afiliados, chama Afiliados Brasil, mas estou bem ocupado, mas mesmo assim resolvi fazer esse vídeo para vocês. Gostaria de lembrar do meu produto, o Clube do Excel Avançado. Dá uma passadinha lá na página clubedoexcelavançado.com.br, avançado sem cedilha, claro. O Clube do Excel Avançado é um espaço que você tem uma série de cursos sobre Excel dentro dele. É um tipo assim de Netflix do Excel. Dá uma olhadinha lá, pensa sobre isso. Eu estou para lançar um curso gratuito só sobre PROC-V. PROC-V é uma função do Excel, é uma função muito importante, porque muita gente reprova em testes por não conhecer o PROC-V. E o PROC-V é uma função simples até de aprender. Eu vou mostrar lá como que você pode usar essa função poderosa de uma forma muito fácil. Dá uma olhadinha lá, clubedoexcelavançado.com.br. Vamos falar de diagrama de rede, cálculo do caminho crítico e cálculo de folgas. Primeiro vamos entender o que é diagrama de rede. Olhando lá no PMBOK, capítulo 6, tem a definição. Um diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências, entre as atividades do cronograma do projeto. Bem, é uma representação gráfica, levando em consideração as dependências das atividades. Vamos dar um exemplo aqui. Esse quadrinho indica que existe uma atividade chamada A, ela não tem dependência nenhuma, ou seja, ela não depende de nenhuma outra atividade, e a duração dela é 5. Uma atividade chamada B, que depende da atividade A e da atividade C, a duração dela é 8. Uma atividade C, que não depende de nenhuma atividade, e a duração dela é 3, e assim por diante. A primeira coisa a fazer é determinar o início, e depois disso vamos olhar as atividades. Existe uma atividade A, que não tem dependência nenhuma, ou seja, ela parte do início e tem duração 5. Então eu vou desenhar aqui a atividade A e fazer uma seta que sai do início, porque ela parte do início por não ter nenhuma dependência. Agora a gente coloca aqui em cima desse quadrinho a duração da atividade A, duração 5. Escreva 5 em cima do quadrinho. A próxima atividade é a atividade B, e ela depende da atividade A e da atividade C, e tem duração 8. Mas a atividade C ainda não foi definida, então vamos ver a C. A C, atividade C, não tem dependência, ou seja, ela parte do início, e tem duração 3. Então vamos desenhar a atividade C. Atividade C, duração 3 e parte do início, então vem uma setinha a partir do início. Agora sim, podemos definir a atividade B, porque ela depende da A e da C. A A e a C já foram definidas, então vamos desenhar a atividade B. Ela vem uma seta da atividade A e uma seta da atividade C, indicando a dependência. E o valor 8 aqui em cima, que é a duração da atividade B. A próxima atividade é a atividade D, que depende da atividade B e tem duração 2. Então, fica assim, atividade D, que depende da atividade B, essa seta, e tem duração 2. A próxima atividade é a atividade E, que depende dessa atividade D, que tem duração 3.
A próxima atividade, a atividade F, que depende da atividade B e tem duração 1. Vamos desenhar então a atividade F, que depende da atividade B e tem duração 1. Acabou a tabela. Isso quer dizer que essas duas atividades, elas têm uma seta que vai para o final do projeto. Então vamos definir aqui um término e as setas que vêm da atividade E e da atividade F. Isso aqui então é o diagrama de rede. O próximo passo é definir o caminho crítico. E para isso nós vamos indicar aqui todos os caminhos possíveis desse diagrama. O primeiro caminho possível é este. Partindo do início, seguindo essa seta aqui, nós encontramos a atividade A. Seguindo a seta, a atividade B. Seguindo essa seta de cima, a atividade D. Atividade E e término. É isso que está indicado aqui embaixo. Início, atividade A, B, D, E e término. Um outro caminho seria início, atividade A, B, F, agora estou indo para a seta de baixo, e término. Está indicado aqui. Um outro caminho seria início, atividade C, atividade B, vou para a seta de cima, atividade D, atividade E e término. E um outro caminho possível seria início, atividade C, atividade B, atividade F e término. O caminho crítico é o caminho de maior duração. A atividade A tem duração 5, a atividade B tem duração 8. Então vamos pegar cada caminho desse e somar as durações. Primeiro caminho, somando a duração da atividade A com a duração da atividade B, da atividade D e da atividade E, a gente tem 18, é isso? 5, 8, 13, 15, 3, 18. Fazendo isso para os outros caminhos, A, B, F, A, 5, B, 8, 13, F, 1, 14, temos 14. Somando as durações de cada uma das atividades, de cada caminho, temos então duração do caminho do primeiro definido 18, do segundo 14, do terceiro 16 e do quarto 12. O caminho crítico é o caminho de maior duração, portanto é esse daqui que tem duração 18. Ele é o caminho crítico. Coloquei então aqui de vermelho indicando o caminho crítico. Nos softwares de gerenciamento de projeto em geral, o caminho crítico é indicado em vermelho. Também vou desenhar de vermelho todas as atividades críticas, ou seja, as atividades que fazem parte do caminho crítico. Então, atividade A, B, atividade D e atividade E. Esse é o caminho crítico. Próximo passo é indicar em cada atividade do caminho crítico que ela tem folga zero. Caminho crítico, por definição, tem folga zero. A atividade é crítica, o trabalho é crítico e não tem folga. Ele tem que ser feito naquele tempo que foi definido exatamente. A atividade A, a duração dela é de 5 dias. E ela não tem nenhuma folga, porque ela faz parte do caminho crítico, não pode atrasar. Então, o caminho crítico, todas as atividades do caminho crítico têm folga zero. Vou indicar aqui embaixo da atividade F igual a zero, significa que ela tem folga zero. Atividade B, folga zero. Atividade D, folga zero. Atividade E, folga zero. O próximo passo agora é definir o caminho
que tem em segundo lugar a maior duração. O caminho crítico é aquele que tem a maior duração. Agora, em segundo lugar, a maior duração em segundo lugar, depois do caminho crítico, é esse aqui que tem 16. O caminho crítico é 18 e esse caminho aqui é 16. Então, esse caminho é o caminho que nós vamos usar para calcular a folga dele agora. O cálculo é simples. Compara esse caminho com o caminho crítico e subtrai a duração desse caminho do caminho crítico, ou seja, 18 menos 16, que dá 2. Dessa forma, então, nós calculamos a folga desse caminho, que é o segundo lugar em duração, e esse 2 é a folga de todas as atividades desse caminho, de todas as atividades que ainda não foram calculadas. Então vamos lá. Primeira atividade desse caminho é a C, atividade C. A folga foi calculada como 2, então vou escrever aqui embaixo F igual a 2, que essa atividade tem folga 2. Próxima atividade desse caminho é o B, e essa B já foi calculada, então não mexemos nela. E a próxima atividade desse caminho é a atividade D, que já foi calculada, e a outra é a E, que também já foi calculada. Então, só precisamos colocar a folga da atividade C, que ainda não tinha sido calculada. O próximo passo é pegar o caminho que tem maior duração em terceiro lugar. Em primeiro lugar é o caminho crítico, em segundo lugar foi esse daqui, e em terceiro lugar é esse caminho que tem duração 14. Então, esse caminho das atividades A, B e F. Fazendo da mesma forma, calculando da mesma forma que a anterior, 18 menos 14, deu 4. Esse 4 é a folga de todas as atividades desse caminho que ainda não foram calculadas. A atividade A já foi calculada, a atividade B já foi calculada, a atividade F ainda não foi calculada. Então vamos colocar folga 4 para a atividade F. Folga 4 para a atividade F. Dessa forma, então, calculamos o caminho crítico, esse que está em vermelho, é o caminho que tem maior duração, e calculamos as folgas de cada atividade do projeto. Ainda existe um caminho, mas esse outro caminho não tem mais folga sem calcular, então não precisa fazer esse cálculo. Isso então indica que a atividade A ela tem duração 5, mas tem folga 0, não pode atrasar nenhum dia. Atividade B da mesma forma, D e E. A atividade C já é diferente, ela tem folga 2, ela tem duração 3, mas pode se esperar 2 dias para começar. Não tem problema dela atrasar 2 dias, porque ela tem folga 2. O mesmo acontece com a atividade F, que ela tem duração de 1 dia, mas tem folga de 4. Ou seja, ela pode atrasar até 4 dias e não vai atrasar o projeto. Isso daí então foi definição do diagrama de rede, definição do caminho crítico e cálculo de folgas. Continue estudando e a gente se vê em outro vídeo. Obrigado.